Minas Gerais recebeu mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19 nesta semana. As doses vão ser distribuídas em todo o estado. Agora é a hora das prioridades. Idosos devem ser vacinados. Esse é um dos destaques do Jornal da Sete de hoje, que vai mostrar também o novo protocolo da saúde para a reabertura das escolas. O retorno deve ser facultativo, mas não há ainda uma data para acontecer. O preço dos combustíveis em Minas Gerais. Caminhoneiros até fizeram protesto reclamando do valor. Você vai ver todos os detalhes já já. E mais, o destaque da semana, tragédia em Silvianópolis. A polícia segue investigando a morte de um homem que não aceitou o fim do relacionamento. O Jornal da Sete volta já já, não sai daí. Oi pessoal, e a gente continua aqui, a TV foi para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta ao vivo para a TV, mas a gente está aqui também nas redes sociais. Eu quero te pedir para você já colocar o seu nome e a cidade de onde você está acompanhando o Jornal da Sete nesse sabadão, aqui na TV Alterosa, no nosso Jornal da Sete. Então coloca aqui, eu quero ler todos os comentários, eu estou aqui, ó, conectado junto com você que está em casa. Então já escreve aqui o seu nome, a sua cidade, dê a sua opinião das nossas reportagens, que eu vou ler um por um com o maior prazer e com a maior satisfação, viu? Sabadou. Então acabou o intervalo, vamos voltar para a TV, daqui a pouco a gente bate mais papo. Vamos lá. E não é que sabadou aqui na TV Alterosa. Bom sábado para você que está em casa, você que está aí curtindo o Jornal da Sete, você que escolheu ficar bem informado aqui com a gente. Então seja muito bem-vindo, nós vamos trazer as principais notícias do dia e, claro, também o nosso destaque da semana. Muita movimentação, muita coisa aconteceu aqui na nossa região e eu quero te convidar para você acessar as nossas redes sociais, nosso Facebook e o nosso YouTube. A gente também está transmitindo por lá. Deixe o seu comentário, a sua participação, que é sempre muito bem-vinda. Hoje, muita notícia aqui no Jornal da Sete, hein? Olha só, Minas Gerais recebeu a 5ª remessa de vacinas contra a Covid-19. Elas vão ser distribuídas em todo o estado. Põe no ar. 357.400 doses de vacinas contra a Covid-19 chegaram ao aeroporto de Confins na manhã desta quarta-feira. São 220 mil imunizantes da AstraZeneca e 137.400 da Coronavac. As doses foram levadas para a Central Estadual da Rede de Frio, no bairro Gameleira, em BH, de onde serão distribuídas para todas as regionais do estado. O número de doses para cada cidade e o público-alvo dessa remessa de vacinas ainda não foi informado. Olha, o que a gente espera, e não só eu, Rafael Silva, não só quem trabalha aqui, mas eu tenho certeza que você também que está em casa, é que as prioridades sejam respeitadas, que elas realmente aconteçam. Não só na fala, mas ali no papel também. A gente vê que as maiores vítimas dessa pandemia são os idosos, os profissionais que estão na linha de frente, ali ó, cara a cara com o vírus, ali tratando as pessoas que estão infectadas. Então é preciso ter prioridades, os nossos idosos precisam e merecem ser vacinados. Essa semana o Brasil bateu um recorde muito triste, que foi o número de mortes diárias causadas pela pandemia. Mais de 1.500 mortes em um único dia. E será que nem isso está acendendo aquela luzinha vermelha ali nos nossos governantes, em todos os municípios, para que sejam cumpridas as prioridades, para que os nossos idosos finalmente sejam vacinados e, claro, os profissionais que estão ali na linha de frente cuidando de todas as pessoas, é o que a gente espera. E olha, a Secretaria de Saúde falou sobre as ações de combate à Covid-19, o que a Secretaria tem feito. Vamos ver. Trabalhamos com premissas a serem seguidas. Isso é a maior forma de comunicar à sociedade que nós achamos que deve ser feito. A vinculação à onda amarela para o início. Somente começar, como a gente fala que é gradual, na onda amarela. O protocolo foi feito em conjunto pelas Secretarias de Educação e Saúde. O documento prevê um retorno facultativo. Isso significa que os pais precisam concordar e autorizar que os filhos voltem a frequentar as escolas. O modelo foi chamado de híbrido
com ensinos remoto e presencial. O retorno só vai ser permitido aos municípios que estiverem nas ondas verde e amarela do Minas Consciente. Mesmo assim, cada prefeitura vai ter autonomia para definir a reabertura. O protocolo orienta que as instituições disponibilizem equipamentos de proteção e produtos de higiene. O distanciamento mínimo entre os alunos deverá ser de 1,5 metro. Havendo mais de um caso de aluno diagnosticado com Covid-19 em uma mesma turma, todos devem ser isolados. Se isso acontecer em mais de uma sala no mesmo turno, as aulas de todos devem seguir em sistema remoto. As consequências da não abertura são muito mais graves do que se não abrisse, né, se a gente não promovesse imediatamente esse esforço de uma abertura gradual, né, doutora? O que precisa é ter cuidado, é só isso. Nós estamos aí na pior fase da pandemia, o que precisa é ter cuidado. Nós vimos aqui na nossa região, no sul de Minas e sudoeste, a cidade de Poços de Caldas cancelou o início da volta às aulas, que seria já essa semana. Pouso Alegre teve início em sistema híbrido, como a gente também mostrou aqui no Jornal da 7 ao longo dessa semana. Varginha também cancelou o início da volta às aulas aí na rede municipal. As escolas se cuidando, cada um fazendo a sua parte. E vamos saber mais sobre essa volta às aulas aí, tanto se fala nisso. E olha, durante a coletiva, a Secretaria de Saúde também falou sobre esse retorno, esse facultativo. Ainda não há data para acontecer. O que se espera é que aconteça de uma forma que aconteça segurança para quem estiver frequentando as aulas. Vamos ver. De acordo com as normas, o retorno é facultativo. Deve ser reiniciado de forma gradual e alternada. As escolas podem adotar o ensino híbrido, ou seja, parte das aulas de forma remota, parte presencial. E é preciso manter o distanciamento e a higienização das mãos. As escolas estaduais só devem retomar as aulas no dia 8 de março, ainda no modelo à distância, devido a ações na Justiça que impedem o retorno imediato. Essa decisão de retomada das atividades a partir, tão logo a Justiça nos autorize com esse atendimento que nós estamos fazendo, né? E a cada 14 dias haverá uma nova avaliação para a inclusão de demais anos de escolaridade. Segundo a Secretaria de Saúde, nos municípios que estão dentro da onda amarela, será liberado o ensino híbrido para os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, de 1º ao 5º ano. As salas de aula deverão manter 1,5 metro de distância linear entre os alunos e as aulas deverão ser em semanas alternadas. Já para as cidades na onda verde, ficam autorizadas as atividades presenciais de todos os anos de escolaridade, mantendo os critérios de segurança. As escolas, elas não são por si só um ambiente que haja transmissão importante de estudante para estudante e também de estudante para profissionais. As aulas da Rede Municipal de Educação já foram retomadas em Coronel Fabriciano e Ipatinga, no Vale do Aço. Na semana passada foi a vez de Pouso Alegre. Em Divinópolis e Varginha, a rede pública ainda não retomou, mas algumas escolas particulares já estão recebendo alunos. Tem que voltar, mas com uma higienização, álcool em gel, usar máscara, distanciamento. Esse número todo de crianças e adolescentes voltarem às aulas é assim, um pouco de falta de responsabilidade. É uma situação complicada, confusa. Você que é pai, você pretende mandar seu filho, que algumas escolas estão voltando, algumas cidades, como a gente viu. Você que tem casa, você que tem filho, que tem neto, seus sobrinhos, você vai mandar o seu filho para a escola assim que puder, mesmo que seja nesse sistema híbrido, que uma semana fica em casa, outra semana assiste presencial. Como é que vai acontecer? Porque o medo dos pais é que os filhos possam se infectar na escola e levar esse vírus para casa. Mas ao mesmo tempo, o governo diz, não, olha, nós vamos tomar todos os cuidados. A gente viu aí que poucas cidades retomaram, tiveram aí a coragem de voltar, falando, olha, não, vamos ver o que vai acontecer. Agora, esse negócio de onda verde, onda amarela, se tá na onda verde pode ser todo mundo, mas isso muda de uma semana para outra. A gente vê aí que várias cidades numa semana tá na onda verde, na outra tá na onda amarela, depois volta para onda verde, vai para onda vermelha. Isso depende da forma que a cidade se comporta diante da pandemia. Agora, o que precisa, voltando ou não, é que se os critérios ali de segurança sejam seguidos. É preciso seguir para não ter problema, para essa pandemia não piorar. E olha só, cerca de 200 caminhoneiros do transporte de combustíveis se reuniram na capital para manifestarem contra o preço do diesel. Vamos ver.
Os tanqueiros protestaram contra a alíquota do ICMS sobre o óleo diesel em Minas Gerais. Hoje, essa tarifa é de 15%. O governo do estado esclareceu que as mudanças no preço do combustível não são em função do ICMS, mas sim da política de preços praticada pela Petrobras. Gente, deixa eu falar uma coisa para você que está em casa, como a gente sofre, né? Como o brasileiro sofre, porque além de estar vivendo uma pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente ainda tem que se preocupar com o preço dos alimentos, que está lá na altura, estão lá na altura os preços, o preço da gasolina, o que está acontecendo com o nosso país, o que está acontecendo com o desemprego que não para de subir cada vez mais, é uma preocupação atrás da outra. Agora o que não para de chegar também são as contas, né? Porque o preço pode subir, pode abaixar, pode ir para lá e para cá, mas os boletos estão batendo na porta, e aí não quer nem saber se tem dinheiro ou não tem, se o brasileiro está preparado ou não para pagar aquela conta. Tem que pagar. Então a gente sofre, a gente está num momento muito, mas muito difícil. Muito. E não tem para onde correr. O que você vai fazer? Eu sei que está em casa. A gente precisa comer, a gente tem que se alimentar. A gente precisa do carro, precisa do ônibus para o transporte coletivo, precisa pegar o carro para trabalhar e mesmo assim a gente continua sofrendo. Força! Vamos precisar de força para seguir nesse 2021, que a gente já viu que está difícil. Olha só, eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu vou mostrar para você de casa que após enfrentar alta de casos da Covid-19 em 2020, 2 casais de idosos trocaram alianças no asilo. Daqui a pouquinho eu conto essa história para você, já já. Enfim, uma notícia bacana. Aquele respiro do sábado que a gente está precisando, né? Você que está aqui nas nossas redes sociais, eu estou vendo o pessoal comentar aí, principalmente a respeito desse preço aí da gasolina. Que situação, hein? Meus amigos, olha, tá difícil para todo mundo, viu? Como eu disse, quando não são os preços dos alimentos que estão altos, é o preço do combustível que não para de subir, é o desemprego que está, batendo na nossa porta, batendo na porta do brasileiro, e aí a gente tendo que ficar em casa por causa da pandemia, mas tem que sair para trabalhar, e a gente não sabe o que seguir, não sabe o que fazer. Eita, mas como tá difícil. E a gente acreditando que 2021 ia ser um ano com mais facilidades, né? A gente acreditou que 2021 a gente ia ter essa vacina bem rapidinho, vacinar e aí já passar um pouco essa pandemia, pelo menos diminuir, porque a vacina não vai impedir com que a gente pegue a Covid-19, ela vai impedir com que os casos sejam mais graves. Mas aí a gente vai seguindo, acreditando e principalmente tendo esperança, que é o que a gente mais precisa. A gente precisa de esperança, pessoal. A gente precisa acreditar. Porque eu vou te contar, se a gente não tiver esperança para seguir, tá difícil. E você já se inscreveu aqui nas nossas redes sociais? Você que está acompanhando o Jornal da 7 pelo YouTube e também pelo Facebook. Tem que se inscrever, curte aqui a nossa página. Ao longo do dia a gente atualiza as notícias e aí você também acompanha a nossa programação ao vivo. Vamos voltar para a TV também, vamos lá. Ai, sábado, aquela respirada que a gente precisa do final de semana, né? Ô semana puxada, ô comecinho de ano que, bate na porta lá e a gente acreditou que ia ser um começo de ano melhor, mas os problemas estão chegando. Quando a gente acha que já viu de tudo, veio o preço da gasolina e pá, em cima da gente. E aí você dá aquele susto aí, né? Tá complicado, tá difícil. Tá difícil, mas vamos respirar porque o ano tá só começando. E vamos seguir porque aqui tem mais notícia. Olha só, após enfrentar a alta de casos da Covid-19 em 2020, 2 casais de idosos trocaram alianças em um asilo mineiro. Agora, os vacinados e também casados celebram o amor. Que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Esse caso aconteceu lá em Contagem, na região metropolitana aqui de Minas, mas merece que o Brasil inteiro veja uma situação como essa, um amor. Gente, não tem idade para amar, vocês perceberam isso, a gente sempre mostra. E olha que eu sou apaixonado pelos idosos, né? Eu sou suspeito para falar. E quando a gente vê casos assim, a gente vê que eles sofreram tanto e eles estão vacinados. Eles foram vacinados. Olha aí que coisa. Deixa eu ouvir. Na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da tua vida? Sim.
Ah, meu Deus do céu, eu não aguento, assim meu coração não aguenta não. Eles se conheceram lá no asilo, já namoraram lá, paqueraram durante um tempo, só que tiveram que esperar a pandemia dar uma trégua. E aí veio a vacina, eles tomaram a vacina e aí o resultado disso, falaram, agora sim, estamos imunizados, estamos preparados, o amor está batendo a porta, vamos casar. E isso, gente, é uma lição que a gente tem todos os dias, que a gente precisa. Você que está em casa, que não acredita no amor, tá aí, gente, tá aí o maior exemplo. E a gente fala, nós os idosos precisam ser vacinados por causa disso, para celebrar o amor. Eles que já viveram a vida inteira cuidando da gente, cuidando dos filhos, cuidando dos netos, eles que prepararam o mundo pra gente, hoje eles têm todo o direito e merecem ser felizes. E não importa se eles estão em casa, se eles estão no asilo, o mais importante é celebrar o amor. Nesse momento é aquela hora que a voz dá uma embargada e cai aquele cisquinho no olho da gente aí, de ver eles aí. Tantos falam assim, ah não, eu tô no final da vida. Que final da vida que nada! Olha esses dois aí para provar que a vida tá só começando, a melhor idade tá só começando. E eu repito, não importa se eles estão em casa com a família ou se eles estão num lar, num asilo. O importante é celebrar o amor. Vamos lembrar disso? Vamos guardar isso nesse momento que a gente tanto precisa acreditar no amor. Parabéns para esse casal, que sejam muito felizes, viu? E olha só, Yara Tupinambá, uma das maiores artistas plásticas do Brasil, abriu uma exposição para comemorar os 70 anos de carreira. Que maravilha, vamos ver. A coisa mais difícil que tem é você representar a natureza de uma maneira moderna. A animação em mostrar os quadros está estampada no rosto. A artista explica cada detalhe. Porque isso são plantas que as pessoas pisam, por exemplo. Essa planta as pessoas pisam, elas nem veem que existe essa planta. Yara Tupinambá é um dos maiores nomes das artes plásticas no Brasil. A mineira nasceu em Montes Claros, cidade do norte de Minas, em 1932. Quando eu cheguei aqui, fui estudar no Sacré-Cœur de Marie. Tinha uma freira que dava aula, eu comecei lá a fazer pintura. 3 meses depois ela chamou meu pai e falou, comigo não tem nada para aprender, o senhor deve levar num professor do parque chamado Guignard. Então meu pai me levou e aí então eu comecei minha trajetória. Desde a década passada, a pintora vem se dedicando a uma série de quadros e gravuras que retratam a natureza e a história do Brasil. A artista plástica comemora os 70 anos de trajetória e nessa exposição traz quadros inéditos que percorrem por diversos parques nacionais, começando pela Serra do Cipó até os jardins e os objetos da casa da artista. Essa exposição fecha um ciclo. Eu não posso fazer mais floresta, não posso fazer inhotim, não posso fazer mais nada. Esse é o grande drama do artista. Quando fecha um ciclo, qual outro ciclo virá? Mas a artista não pensa em parar. Eu penso, não estou muito certa ainda, que eu vou retomar algum tema desses populares que eu sempre trabalhei. Figuras do Jequitinhonha, objetos do Jequitinhonha, cantopês, congado, festa do divino. Então, talvez seja isso. A exposição também homenageia o artista Claude Monet com a releitura de obras. Ele é um artista que sempre me tocou pela beleza dos seus nenúfares, das suas águas, das suas plantas, né? E que eu retrato aqui um pouco através das papoulas, através dos seus jardins. Yara Tupinambá criou um instituto de incentivo à arte em 1987. O presidente da instituição explica sobre a responsabilidade de levar o nome da artista. Primeiro que a Yara Tupinambá é a maior artista plástica mineira viva, né? E a maior expressão da arte mineira, né? Yara, notadamente, a grande discípula de Guignard, né? Quando se acaba um quadro, aí você fala assim, tomara que alguém veja esse quadro, porque ele é muito bonito. E depois, quando a gente acha bonito, aí a gente quer que outras pessoas vejam.
Dona Yara, não para mesmo não. É uma artista mineira levando o nome do nosso estado para o Brasil e para o mundo. Que obras lindas, que artista. 70 anos de carreira. 70 anos de carreira. E quando a gente vê um quadro como esses aí, quadros assim, igual nós estamos vendo, a gente vê o quanto tem gente talentosa, o quanto tem gente aí que se dedica à arte. E Dona Yara não para, pelo amor de Deus, segue firme. Ela é só uma das maiores artistas plásticas do Brasil, só isso, mais nada. Sucesso na carreira, viu? E olha só, você se lembra do caso dos pais adotivos que estavam lutando na justiça para não devolver a criança para a família biológica? Pois é, a justiça autorizou a fazer isso. Vamos ver na reportagem. Depois de 6 anos com a família adotiva, em novembro do ano passado, o Tribunal de Justiça de Minas decidiu em segunda instância que a garota deveria ser entregue à avó. A família adotiva entrou então com um recurso, mas ele foi negado na tarde desta quinta-feira. A avó paterna da criança entrou com o pedido da guarda em 2015. De lá para cá, as famílias vêm lutando na justiça para cuidar da menina. Mesmo com o pedido negado na justiça, a família adotiva vai recorrer mais uma vez. A justificativa, que não foi reconhecida pela justiça, é de que a família biológica possui várias denúncias de maus tratos. Gente, é uma situação difícil, é cada vez mais complicado. A gente mostrou esse caso aqui, os pais, na época, os pais adotivos ali choraram bastante aqui durante a nossa reportagem, falando que não queriam, já são vários anos que a criança estava com eles, a família paterna tentando aí entrar na justiça para conseguir então a guarda definitiva. Agora os pais terão que devolver, entre aspas, né? Porque ela não é um objeto para a gente ficar jogando para um lado e para o outro. Mas aí a justiça determina, nesse caso, que a criança vá para os avós paternos. Agora, o mais triste dessa história toda é que no meio disso e no meio daquilo tem uma criança no meio. Tem uma criança que está vendo a vida dela marcar por uma disputa para ver com quem que ela vai ficar, com a avó paterna ou com os pais biológicos. E aí já não devia, na minha opinião, ter liberado para os pais, a guarda para os pais adotivos, então desde o início. Já não tinha que ter liberado, porque liberou. A criança foi, a criança começou a constituir um lar, começou a constituir raízes de uma família e de repente ela é tirada disso para ir para outro lar. Então que a justiça reveja isso aí e faça o que for melhor para essa criança. E olha só, nós vamos ver agora o destaque da semana. A polícia investiga em Silvianópolis a morte de um homem. Ele é o principal suspeito de ter entrado no Rio com a própria filha após uma discussão por não aceitar o fim do relacionamento. Aliás, esse foi o destaque da semana mesmo, não se falou em outra coisa aqui no sul de Minas. A história é o seguinte, esse homem de 21 anos, ele tinha um relacionamento com uma mulher e essa mulher queria colocar um fim no relacionamento, isso segundo informações da Polícia Militar. O homem então não teria aceitado o fim do relacionamento. Ele então teria buscado a filha de 1 ano e 8 meses na casa da mulher, disse que ia levar para ver os avós e aí ele teria desaparecido então com essa criança. O homem foi encontrado, o corpo dele foi encontrado 2 dias depois, mas a criança ainda não foi encontrada. E aí existe um mistério, ninguém se sabe o que aconteceu. Se essa criança estaria com alguém, se essa criança teria sido até então, seria informações do Corpo de Bombeiros que ela poderia ter sido jogada no rio pelo pai da criança. Durante essa semana o Corpo de Bombeiros fez buscas para tentar localizar essa criança, mas infelizmente ela ainda não foi encontrada. A gente torce para que ela seja encontrada com vida. É o que a gente espera aí, o que a gente deseja na noite desse sábado. Aliás, noite de sábado que tá na hora de ir embora, né? Tá na hora de descansar, curtir o domingão e é o que desejo para você que está em casa também. Que você tenha um ótimo final de semana. Obrigado pela sua companhia ao longo de toda essa semana. Março está batendo na porta e eu espero a sua companhia nesse mês que está só começando. Um ótimo final de semana para você e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Obrigado e fique agora com o SBT Brasil.